Projeto, formação, popular, comunidade, pluralidade, compartilhamento, produção. social. Começa agora Extensão Cast, o podcast da extensão universitária na UFSCar. Saudações comunidade, saudações universitários. E começa agora mais um Extensão Cast e hoje eu tenho comigo o CEPGEL, que é um programa de extensão do campus de Lagoa do Sino. Ele é o Centro de Pesquisa e Extensão em Geotecnologias e ele é um programa que busca capacitar as pessoas da área das geotecnologias e dar base para o desenvolvimento de novas tecnologias nessa área. O grupo faz isso sendo um guarda-chuva para projetos de pesquisa e de extensão que trabalham sobre a geotecnologia e suas aplicações e por meio da realização de treinamentos e capacitações. Eu tenho comigo dois professores que integram o grupo, o professor Paulo e o professor André, e uma aluna, a Giovana. Eu vou pedir para eles se apresentarem agora para a gente dar início à nossa entrevista. Por favor, gente. Bom, boa tarde. Eu sou o André Toledo, professor do campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos, do Centro de Ciências da Natureza. Atuo na área de topografia e geoprocessamento para os cursos de engenharia agronômica e engenharia ambiental. E, junto com o professor Paulo Guilherme, eu sou um dos coordenadores do nosso grupo CEPGEL, que nós criamos em 2018. Então, eu estou na UFSCar desde 2018, mas eu sou professor em instituição federal desde 2008. Tá? Minha formação é engenharia agronômica, com mestrado e doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Perfeito. Professor Paulo, por favor, se apresente. Olá a todos. Como dito, eu sou o professor Paulo Guilherme Molim, aqui da UFSCar Lagoa do Sino, Centro de Ciências da Natureza. Eu sou formado em gestão ambiental, mestrado em tecnologias geoespaciais e doutorado em recursos florestais, e atuo na graduação aqui na Lagoa do Sino, principalmente com os cursos de engenharia ambiental e nas ciências biológicas, tratando de temas correlatos aí com o CEPGEL. Então, eu trabalho com planejamento ambiental, recuperação de áreas degradadas, restauração florestal, a gestão de bacias hidrográficas e geotecnologias. E a gente, obviamente, sempre aplica esse ferramental e essas tecnologias e inovações como soluções, principalmente para problemas ambientais. Muito obrigado. E Giovana, por favor, se apresente agora, nossa aluna. Boa tarde, eu sou Giovana, eu sou aluna do 4º perfil de Engenharia Ambiental aqui na Lagoa do Sino e agora na gestão de 2022 eu sou gerente geral no CEPGEL e é o meu 4º ano participando do grupo. Muito legal. Bom, gente, a gente sempre começa com essa pequena introdução, né? Eu acho que o ouvinte que acompanha o programa ele já está até acostumado com essa estrutura, mas é sempre uma introdução mais para dar aquele tom da conversa, né? Para a pessoa saber quem está vindo ali, e ela é bem superficial. Eu queria que vocês, por favor, falassem mais sobre o projeto e caracterizassem mais o que ele faz, qual o objetivo dele, como ele faz. Vocês poderiam falar um pouco disso para a gente, fazendo um favor? Bom, então o CEPGEL ele iniciou como uma reunião de alunos com os professores, comigo e com o professor André, lá em 2017, quando eu entrei na UFSCar. Nós tínhamos alunos aí de iniciação científica, alunos se preparando para fazer um TCC ou até mesmo interessados em fazer algum estudo fora dessas caixinhas. E o em comum é que todos eles nos procuravam com a intenção de aprender um pouco mais sobre geotecnologias, né? Então, questão do GPS, questão do geoprocessamento, do sensoramento remoto, que se encaixam aí nas geotecnologias. E aí esse grupo começou a ficar grande, nós tínhamos lá seus 3, 4 orientados cada um, e numa dessas reuniões a gente falou de oficializar então o CEPGEL como um guarda-chuva, né, um grupo que se reuniria para estudar, para fazer pesquisa, para fazer extensão, capacitações, treinamentos e por aí vai, nesse conteúdo de geotecnologias. E dessa forma o grupo cresceu muito, projetos foram sendo criados com e sem financiamento. Projetos com financiamento possibilitaram que a gente criasse nossa própria estrutura física e de equipamentos, e dali em diante esse grupo cresceu cada vez mais, tanto é que hoje nós temos mestrandos e doutorandos e até mesmo pós-docs se integrando e digo mais, não somente na unidade de Lagoa do Sino, nós estamos atuando inclusive em Sorocaba, na UFSCar de Sorocaba, e até mesmo em outra universidade, que é na USP em Piracicaba, onde nós também temos membros que participam.
Entendi. Traçando um paralelo até com um outro programa de extensão que a gente entrevistou aqui, foi no nosso primeiro episódio do Projeto Canecas, e ele surgiu disso, ele surgiu de um grupo de alunos que era na época, que em contato com professores eles conseguiriam oficializar esse programa, e ele hoje é uma coisa oficial da universidade, é um programa levado pela universidade. Então o CPGEL ele vem dessa necessidade que enxergavam os alunos, desse pedido que eles os faziam, e vocês enxergaram a oportunidade de criar esse grupo, então, né, e começar a construí-lo em benefício tanto da universidade quanto dos alunos e tudo mais. É muito legal, é muito bonito ver isso acontecer dentro da universidade, porque mostra que nós, alunos, a gente também pode construir coisas muito duradouras e de muito impacto dentro da universidade, quando a gente entra em contato com os professores e com as instituições que ali dentro existem. É muito legal. Sobre os projetos que existem dentro do CPGEL, como que funciona? Vocês trabalham tanto com projetos de extensão quanto projetos científicos, né? E é sempre uma demanda dos alunos, às vezes vem de uma demanda externa e o projeto é montado e são recrutados alunos. Como que é essa questão dos projetos do CPGEL? Normalmente, os grandes projetos foram todos, vieram de demandas externas. Então, nós temos grandes projetos que são financiados pela FAPESP, projetos que já foram financiados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e pelo próprio INCRA, que é um projeto do André Toledo. Então, esses grandes projetos acabam, inclusive, de certa forma, financiando os pequenos ou menores projetos. Mas, apesar de falar que são pequenos ou menores, não necessariamente eles são menos importantes, mas eles são projetos, esses menores, né, pequenos, são projetos liderados e executados pelos alunos de graduação, e a gente chama eles de projetos internos, tá? Então eles são feitos dentro do CPGEL, enquanto que esses projetos maiores, como eu disse, são financiados por grandes agências, né, e aí a responsabilidade sempre fica comigo, com o professor André Toledo. Mas participação dos alunos, dos integrantes do CPGEL, em alguns casos, inclusive, participantes externos do grupo também. Entendi, muito interessante. Então, vocês são buscados hoje para realizar esse tipo de projeto. Diversas instituições, sejam elas nacionais, sejam elas públicas, privadas, elas têm esse movimento de buscar o CPGEL para realizar esses projetos em geotecnologia. Sim, é curioso até porque no começo a gente ia muito atrás, né, de conseguir esse financiamento. Claro que FAPESP funciona assim, né, a gente manda uma proposta e ela é aprovada ou não, e aí a gente consegue financiamento. Mas nós já estamos tendo alguns casos de prefeituras ou até mesmo de instituições particulares, privadas, que nos procuram hoje por conta justamente do nome, né, do currículo que o CPGEL já tem. Então a gente está sendo procurado hoje em dia para executar algum serviço, alguma consultoria, assessoria, ou algum estudo, ou alguma extensão na área ou na aplicação de geotecnologias por conta justamente desse nosso passado aí com pesquisa e extensão de projetos que nós procuramos atender no passado. Entendi, não, é muito legal de ver, então, que hoje o projeto ele consegue se retroalimentar de tudo aquilo que ele construiu, né, de todos os outros projetos que vieram e tudo aquilo que vocês puderam mostrar do que vocês tentam construir. Hoje isso é base para que instituições te procurem o projeto para ter alguma parceria com ele, e isso é extraordinário, é muito legal de ver isso sendo construído dentro da universidade pública, é uma potencialidade muito grande que se tem dentro da universidade pública. Uma coisa que eu ia perguntar sobre uma outra face do projeto agora é sobre as capacitações e os treinamentos. Como que funciona essa parte? Eles são periódicos, acontecem sempre nas mesmas épocas do ano, eles são por demandas. Se eu quero fazer alguma parceria, eu posso encomendar de alguma forma algum tipo de capacitação para ser feita? Como que isso funciona? Normalmente as nossas capacitações, treinamentos, eles são feitos primeiro com os membros internos, né? Então nós queremos que os membros do CPGEL sejam capacitados a ponto deles poderem depois replicar essa capacitação, esse treinamento. A gente não tem, por exemplo, por interesse que somente eu e o professor André sejamos os capacitores, os ministrantes de treinamento e cursos. Então a gente treina os nossos próprios alunos aí de graduação, mestrado, doutorado, para que eles possam depois replicar isso daí. Então, dentro do grupo, a gente faz isso regularmente, a gente tenta aproveitar os momentos livres do grupo para fazer essas capacitações. Isso acontece, às vezes, de sábado e domingo, né, feriados e tal. Mas a gente também está aberto, e já tivemos esse tipo de demanda, procura de membros externos do grupo, sejam eles internos da UFSCar ou externos da UFSCar, nos procurarem
sob demanda para a gente capacitá-los em algum software, em alguma tecnologia, em algum estudo. Isso já aconteceu. Mas aí normalmente a gente trabalha por demanda, mas a gente tem nossos planos de um dia criar, de certa forma, mais um cronograma de capacitações anuais que a gente possa oferecer para membros externos também. Mas hoje a gente ainda não tem esse calendário. Entendi. Complementando, por favor, um exemplo que nós temos dentro dos projetos de extensão capacitação em geotecnologias como apoio do planejamento territorial urbano municipal. No ano passado nós tivemos em Itapeva, né, com parceria com a administração municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, capacitação de servidores municipais, administrações municipais. Na ocasião foram 4 municípios: Buri, Taquarivaí, Itapeva e Nova Campina. E também outros profissionais, por exemplo, da CAT e do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Bom, então nós organizamos essa atividade de capacitação com esse público e está dentro de um projeto de extensão, no caso é do INCRA, em constante contato. Inclusive nós estamos aí com programação de atender dentro desse projeto, mais 15 municípios. Tá? Então a gente atua dessa forma, como o professor Paulo Guilherme falou, primeiro com o nosso grupo, né? E dentro dessas outras capacitações externas, o grupo atua ativamente. E é interessante que o nosso campus lá, nós temos atividade agrícola, né? Temos uma área produtiva e questões relacionadas à área ambiental. Então, desenvolvemos essas atividades de capacitação e colocamos algumas coisas em prática dentro do campus mesmo, né? Tem essa oportunidade de desenvolver lá. E de outros projetos que nós estamos aí vislumbrando, propostas que foram apresentadas, atendendo as prefeituras ali da região, né? Que o campus ele foi criado em 2014, né? Começou efetivamente com os cursos e tal. E então nós estamos aí com já uma boa divulgação dos nossos projetos e com perspectiva aí de novas atividades de capacitação, atendendo aí essas prefeituras ali da região. Entendi, muito interessante. O projeto ele tem um escopo muito grande, então dá para ver que ele consegue impactar uma área muito grande, né? Ele consegue tocar em várias instituições, em vários projetos diferentes. É realmente muito, muito interessante de se conhecer. Professor Paulo, o senhor gostaria de complementar? Foi muito bem lembrado pelo André. Nós temos as capacitações internas e externas, mas dentro dos projetos de extensão existem as capacitações das equipes, né? Então o INCRA fez essa capacitação, o projeto de extensão do INCRA fez essa capacitação com os interessados dentro do projeto, né? Como o André comentou, e no projeto que a gente teve financiado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nós também promovemos capacitações para as empresas de concessão de transmissão de energia elétrica do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, a empresa ISA-CETEP também, os membros vieram até nós e nós demos uma capacitação para eles por exemplo, no caso, acho que foi de censuramento remoto e geoprocessamento, entre outras coisas, do drones também nós demos capacitação para eles, e tudo isso integrado dentro ao projeto de extensão que foi financiado. Entendi. Então, é algo que eu sempre puxo aqui, né, depois dos projetos apresentarem como eles se relacionam com instituições externas e tudo mais, que se você, então, está buscando essa parceria, olha só, o CEPGEL, ele pode te ajudar, ele pode integrar o seu projeto, pode fazer um projeto junto com você, seja você de dentro ou de fora da universidade, né? Essa é uma característica da extensão que a gente gosta de expor bastante aqui, que a extensão é uma grande rede, né? Então, tanto os grupos de extensão podem se conversar e fazer projetos em conjunto, e é extraordinário que o façam, mas a extensão também conversa com a parte de fora da universidade, também conversa com a sociedade fora da universidade. E o projeto de vocês reflete muito isso, né? O treinamento de instituições municipais, de profissionais, servidores que trabalham nesse tipo de coisa, é um serviço, não tem outra maneira de serviço, é um serviço à sociedade. É muito interessante ver como o projeto de vocês consegue construir isso. Eu acho que a gente conseguiu pintar muito bem um quadro de como funciona o projeto, como ele trabalha, mas agora eu gostaria de saber mais internamente, como ele é organizado mais internamente, né? A gente tem a Giovana aqui, né, que é coordenadora a função, eu peço perdão, por favor, Giovana.
Gerente geral. Gerente geral do projeto. Giovana, fala pra gente como que funciona a organização interna do projeto, então dos alunos que participam e como que você atua como gerente geral, como que funciona no CPGEL, perdão. Tá. Atualmente, né, a gente tem alguns tipos de membro que se dividem entre os membros trainees, os membros efetivos que já passaram pelo processo trainee, foram efetivados dentro do grupo, os membros alumnis, que são ex-alunos da graduação, que já se formaram, e a gente tem também os alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que ajudam participando com a gente também. E aí, dentro do grupo, né, entre os membros efetivos, a gente se divide em áreas de secretaria, de marketing e de produção de conteúdo, que é como a gente divulga o nosso trabalho, né? E dentro dos membros efetivos e trainees, todos eles atuam efetivamente dentro dos projetos internos e projetos de extensão. Tem membro também que desenvolve algum projeto individual de iniciação científica ou está produzindo algum TCC na área. Então, é basicamente essa a nossa divisão. E a Giovana como gerente geral cuidando de todo mundo ainda, colocando ordem no pedaço. Nós temos uma estrutura boa, né, de laboratório, 25 computadores, além de outros equipamentos, drone, receptor GNSS. Os próprios softwares não são baratos. Entendi. Isso é muito interessante. Como que é a infraestrutura que o projeto tem? O projeto ele tem um espaço físico dentro do campus? Ele conta com esse tipo de material? Como que é essa infraestrutura que o projeto possui para realizar esses trabalhos? Bom, isso é uma pergunta legal. Então, nós temos uma estrutura muito boa em relação a equipamentos e softwares, todos eles conquistados com verbas de financiamento ou público ou privado próprio do projeto. Tá? Nós estamos num espaço hoje emprestado, então estrutura física, a gente está num espaço hoje que ocupa lá um laboratório de geoprocessamento com 25 computadores. Então é um espaço emprestado, mas a gente pretende um dia ter nosso espaço próprio, porque a gente tem necessidade e capacidade hoje de nos equiparmos para ter um laboratório de pelo menos 50 computadores. Tá? Mas fora isso, como o professor André comentou, nós temos drones, temos equipamentos de informática de campo, né? Então nós temos lá notebooks e temos tablets, GPS de tudo quanto é tipo de acurácia e precisão. Todos esses equipamentos ficam na nossa guarda, né? E para serem utilizados para pesquisa e extensão dentro do CPGEL. Entendi. E tudo isso, então, disponível para aqueles que constroem o projeto e vêm se associar ao projeto de alguma forma. Então, é todo o material que sustenta o trabalho do grupo. Muito interessante ver toda a infraestrutura que foi construída, né, para poder abarcar essas coisas e poder construir projetos cada vez mais escaláveis, cada vez maiores, né? É muito, muito legal. É muito bom ver como o grupo cresce, né, ao realizar projetos e ir se associando e tudo mais. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é como que o projeto é apresentado para o público interno da universidade. As pessoas que chegam à universidade, como que elas são apresentadas ao programa? Como que elas chegam ao programa? Existem ciclos de apresentação? Às vezes a gente, aqui na UFSCar de São Carlos, a gente tem muito feira de extensão, principalmente para os calouros. Como que funciona na UFSCar de Lagoa do Sino? E na questão do CPGEL? Eu acho que a melhor pessoa para te responder isso é justamente a Giovana, que um dia chegou até nós, né? Então acho que a Giovana pode contar um pouquinho como é que funciona isso daí, a divulgação. Legal. A gente pega um pouco do empirismo dela. Beleza. Aqui na UFSCar Lagoa do Sino, né, a gente tem também a semana de apresentação, quando entram os calouros. Então, nos últimos anos, a gente sempre fez a apresentação do grupo, que a gente expõe nossos projetos, apresenta para o pessoal como que a gente funciona. E quando a gente abre edital de processo seletivo também, normalmente a gente marca algumas reuniões assim, de apresentação para o pessoal da comunidade entender o que a gente faz, se interessar pelo nosso trabalho. E uma coisa também que a gente já fez, que eu acho que deu para levar um pouco da área que a gente atua, foi o webinar que a gente fez durante a pandemia, que foi um evento que durou uma semana online,
com várias capacitações, apresentações de palestra, onde deu para a gente explicar um pouquinho o que a gente faz dentro do grupo. Entendi. Então, vários eventos, várias maneiras de tentar se mostrar aos alunos, tentar chegar a eles, né? Que é outra face muito importante, né? Os grupos, eles podem existir, mas eles também precisam se perpetuar. E para se perpetuar, eles precisam trazer gente para dentro, capacitar as pessoas, fazer elas participarem, né? Então, é muito interessante ver, né? É muito interessante dos outros grupos também verem como cada grupo gerencia isso. A gente tinha um interesse, inclusive está no nosso estatuto isso, que a gente gostaria de ser referência regional em geotecnologias. Isso a gente colocou como uma meta nossa do grupo quando ele foi criado lá em 2018. 2018. É curioso que hoje em dia a propaganda do grupo é o próprio currículo do grupo e as coisas que a gente faz. Então, a gente tem membros aí que hoje estão no mercado de trabalho e levam o nome CPGEL para o ambiente de trabalho em empresas privadas, e essas empresas acabam nos procurando também. Alunos que estão ganhando prêmios aí. Recentemente tivemos um aluno que ganhou um prêmio Map Biomas e leva o nome do CPGEL nas costas também. Então, tudo isso, de certa forma, também vira uma vitrine para o grupo, né? Então, nós temos hoje pessoas nos procurando, membros internos e externos, nos procurando por conta desses acontecimentos que levam o nome do CPGEL. Entendi. Não, muito interessante. É algo que a gente até falava antes, né? Que o currículo do grupo, tudo que o grupo construiu é base para se construir cada vez mais, né? É o alicerce onde o prédio vai subindo e subindo e subindo. Eu acho que agora não é só mais uma dúvida minha, né? Agora que a gente já apresentou bastante do projeto, a gente já foi bem fundo em como ele funciona. Se eu quiser fazer parte do CPGEL, se eu quiser tanto fazer parte das diretorias para ajudar a construir o projeto nessa parte mais interna, ou se eu quiser trabalhar com o programa, quais são as rotas? Como é que eu faço para chegar até vocês? Sendo um aluno de graduação, o caminho mais fácil de você integrar o CPGEL é passando pelo processo seletivo, que a gente abre pelo menos aí uma vez por ano. A gente dá essa oportunidade do pessoal se inscrever. Uma vez que você passa no processo seletivo, você vira um trainee dentro do grupo, onde você vai ser treinado, vai ser capacitado para depois virar membro efetivo. Normalmente esses alunos, um ou outro aluno pode cortar o caminho do processo seletivo ao virar orientado meu e do professor André numa iniciação científica, num TCC, e aí você acaba integrando o grupo por conta justamente dessa integração do conhecimento. Ou ainda um aluno de mestrado, doutorado ou pós-doc que venha a ser nosso orientado também acaba integrando o grupo. Hoje a nossa estrutura só permite que membros internos da UFSCar integrem o CPGEL, por conta dessa forma que ele foi estruturado, né? Mas existem casos onde membros externos podem ser colaboradores de alguma forma, participarem ou dando uma capacitação para nós internamente ou até mesmo externamente, mas também participando de projetos de assessoria, consultoria e capacitações para membros externos e participações externas. Ok, entendi. E, bom, para mim ficar sabendo, então, de quando tem um processo seletivo aberto, de quando tem algum projeto procurando pessoas para integrá-lo, quais são as redes sociais? Por onde eu encontro esse tipo de informação? Como é que eu chego até vocês? A gente sempre divulga, principalmente no nosso Instagram, que é @cpgel. E a gente tem também o Facebook e o LinkedIn, que é Centro de Pesquisa e Extensão em Geotecnologias. E a gente tem também, não para divulgação de projetos, mas de processo seletivo, mas para divulgação de projetos, a gente tem também o canal do YouTube, que é CPGEL também. Tá, só para finalizar e agradecendo, né, essa oportunidade de divulgar o nosso grupo, no YouTube nós temos vários vídeos de atividades que a gente desenvolve. Nós temos bastante material que nós desenvolvemos no grupo, apostilas, né? Enfim, mas no YouTube, lá procurando por CPGEL, encontra vários vídeos de orientação, de uso de equipamentos, softwares relacionados a geotecnologias, como apoio no planejamento urbano, planejamento agrícola, monitoramento, diagnóstico ambiental, tá? Então, fica aí a dica para quem tiver interesse nessa área de geotecnologias, pode procurar nosso grupo lá no YouTube, que vai encontrar um material bem interessante, bacana. Tá?
Bom, então a gente tem aí todas as redes do CPGEL para quem quiser acompanhar, quem quiser se aproximar do projeto, né, quem quiser eventualmente fazer parte. Eu acho que a gente tem todas as ferramentas, né? A gente conheceu bem o projeto, a gente viu a questão dos processos seletivos, a gente viu todas as faces que dá para ajudar a construir dentro do projeto, e agora com contato basta acompanhar e esperar que seja aberta essa janela. Gente, eu acho que esse foi um programa ótimo. Uma das coisas que a gente sempre pensa muito aqui é no tanto de informação que a gente consegue trazer de um grupo, né? A gente quer sempre fazer a entrevista mais completa possível e trazer o máximo de informação que der, e eu acho que o CPGEL ele deu muita margem pra gente fazer isso. É de fato um grupo muito grande que faz muitas coisas, então eu fico muito feliz de ter feito uma entrevista onde saiu tanta coisa, tanta informação de um grupo só. Então gostaria muito de agradecer a participação de vocês, tá? Abrir a janela para trazer outros projetos do CPGEL para a gente falar mais a fundo e expor essa face também do projeto de vocês. E vou deixar agora, se vocês quiserem deixar algum recado final, deixar mais alguma mensagem, levantar alguma coisa que não foi levantada durante a entrevista, e depois disso a gente fecha. Tudo bem? Joia. Não, é legal justamente falar disso, né? Então, nós somos um grupo aí com 4, 5 anos de existência. É um tempo curto, mas a gente tem alguns números que a gente se orgulha, né? Então, para dar um tamanho, uma dimensão para o que é esse grupo. Então, em 4, 5 anos, nós somos 62 membros que já passaram pelo grupo, entre todos esses alunos de graduação e pós-graduação. Nós tivemos 15 TCCs defendidos dentro do grupo, ou estudando ou aplicando geotecnologias, 23 iniciações científicas entre PIBIC, com bolsa, sem bolsa, FAPESP, 3 projetos FAPESP que são executados dentro do grupo, 13 projetos internos que são executados pelo grupo internamente, 3 projetos de extensão junto com a FAI, com a ProEx, e 34 apresentações aí em congressos, simpósios e etc. Então, se a gente estava querendo ser aí um reconhecido regionalmente, né, pelas nossas atuações, eu acho que a gente tem um número expressivo aí para ser reconhecido até nacionalmente em alguns casos. E a gente deixa as portas abertas aí para quem quiser nos conhecer os projetos que a gente executa. A gente está de portas abertas aí para poder discutir, conversar e apresentar cada um deles individualmente. Muito legal. A gente acredita dentro do nosso projeto que a extensão ela pode ser um norte não só para quem já está dentro da universidade, encontrar um lugar para poder estudar mais aquilo que gosta, ou se envolver em projetos e se edificar nesse processo, mas também para escolher um curso, né? A extensão ela tem esse potencial de você poder ver os projetos que existem dentro da faculdade e pensar, bom, eu sei que eu quero cursar algo na área da geotecnologias, geociências, e poder avaliar todos os projetos que tem dentro das universidades que oferecem esses cursos. Eu acho que a UFSCar Lagoa do Sino com o CPGEL é um lugar muito atraente para as pessoas que querem adentrar esse mundo, querem adentrar o meio acadêmico pela via das geotecnologias. Então, gente, vou reiterar o meu muito obrigado por poder entrevistá-los, gente. Muitíssimo obrigado. Ok. Só para complementar, finalizar, a Giovana é um exemplo que ela entrou no primeiro ano, ela estava cursando o primeiro ano, ela ingressou no CPGEL, né, então conseguiu desenvolver todas as atividades. Hoje os membros, os egressos, né, já se formaram, mantém contato, nós temos contato constante, né, desses 60 e poucos membros que já passaram, e traz experiência profissional, né, para o grupo também. Então isso é uma coisa interessante, todos que participaram, continuam participando e mantém vivo aí nosso grupo com bastante informação, experiências, né? Então, desde quem está iniciando até aqueles que já saíram, a gente está em constante contato, então tem bastante coisa para a gente contar. Então, nós estamos à disposição, tá? Para uma eventual aí, uma outra oportunidade. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, muito obrigado, professor André. Giovana, mais alguma mensagem para a gente finalizar? Eu acho que só completando isso que o André falou mesmo, a gente vê assim como é importante, né, projetos de extensão durante a nossa graduação. No que vem eu me formo e vendo assim diante dos meus amigos o quão importante para minha área é tudo que eu aprendi dentro do grupo, e eu enxergo que eu saio um pouco na frente assim das pessoas que não tiveram esse contato. Então, a importância da gente participar das instituições de pesquisa e extensão dentro da universidade desde o início, porque o CPGEL, por exemplo, me deu a oportunidade de entrar no primeiro ano da graduação,
que eu não sabia absolutamente nada, e aprender tudo aqui dentro. Então, acho que é muito importante para os alunos da graduação terem essa visão da diferença que faz a gente participar desses projetos. E obrigada também pela oportunidade. Perfeito. Uma coisa que eu gosto de dizer é que quando a gente entra na universidade, a gente descobre que não tem só que fazer matéria para formar, a gente precisa de horas complementares, a gente fala, meu Deus, cara, vou ter que ir atrás desse negócio. Mas projetos como o CPGEL mostram pra gente que isso não é um ônus. Isso, na verdade, é um dos maiores bônus, eu diria. Eu acho que a extensão é a peça fundamental da formação dentro da universidade, seja ela pública, privada, mas a universidade pública no Brasil é construída sobre os pilares ensino, pesquisa e extensão. E o CPGEL mostra que entregar horas para isso não é algo ruim. Gente, vou deixar de novo meu muito obrigado. Tive aqui comigo, então, o professor Paulo, o professor André, a aluna Giovana, que constrói o CPGEL. Esse foi o Extensão Cast e nos vemos no próximo episódio. Gente, muito obrigado, meu ouvinte.